É que, Viviane, aqui a culpa era do homem. Mas aí Jesus deixou a mulher decidir quem procria. Ninguém mais, a mulher antes de escolher o homem tomava pedrada. Ela era vendida, conectada pela família. Então a mulher hoje pode escolher quem se relaciona. Aí o peso cai pra ela, né? Porque é o sacrifício de Cristo ali. Mas ao mesmo tempo que é ruim, porque sobra pra ela, também é bom. Porque ela pode resolver tudo amanhã. E é o que a gente se esforça para tentar fazer elas perceberem, vocês perceberem. De Isaías 53, sofreu em silêncio conforme O os cordeiro mudo. evangelhos exatamente relatam. O cordeiro mudo. Apesar do Mirra, evidentemente, discordar, porque ele vai ver que isso abriu a foi boca na hora de encaixado. morrer. Mas abriu a boca na hora de morrer, mano. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, tantas vidas, tantas coisas em todos os chakras da terra até agora, gritando, se arriscando, perdendo prazeres, perdendo poderes e bens próprios que a gente podia estar aproveitando, a gente entrega pelo certo pra defender eles, pra salvar o verdadeiro Israel, pra salvar eles. E a gente tem que ouvir isso, no pior momento da realidade, da humanidade. Dizem eles mesmos ali costumam dizer nas tradições que pelo menos 1/3 da dor do mundo, de novo, bate com 1/3 dos anjos caídos, né? A consciência de Cristo segurou sozinha naquele momento, porque não é só a cruz, que muitos passaram pela cruz, mas é observar a morte viva, sem morrer. E é um momento que só quem expande, quem vai estudando com a gente, vai tendo alguma profundidade. Mesmo um católico, uma hora ele expande, ele entra nesse ponto zero pra virar papa. Mas é um momento sagrado, que quem não passa por ali... Hoje é mais fácil chegar ali, né? Não consegue compreender. Então o cara tira uma do ponto, tá ligado? Ai meu Deus do céu, mano. É tenso, né? E aí mas o Jesus, quando ele sofreu, quando ele apanhou e tudo que ele foi torturado, ele ficou quieto. Ele podia ter acusado, falado, xingado, amaldiçoado. Ele apanhou, ele aguentou a dor quieto. Dores absurdas. E ele sabe disso, eles mesmo zombam disso. Ali na hora do ponto zero, ele citou um salmo de Davi. As pessoas também não conectam isso, eu já falei algumas vezes, eu não sei porque é tão difícil as pessoas conectarem isso. Ó Deus, por que o Salmo 22, né? Ô caralho. Um pouquinho. Aqui, ó. E a tradição judaica fala de ser Davi, né? Aqui tá dizendo salmista, mas é Davi, né, caramba? Por que não tá falando que é Davi aqui? Tá vendo? Eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Agora eu vou ter que procurar, eu não sei. Mas eu acredito mais no que eu sei do que no que tá escrito aí. Ó, Salmo 22 de Davi, tá vendo? É Davi, ó. Eu sabia que era, que podia falar que não era. Eu falar, foda-se, é assim. Então é de Davi, tá vendo, ó? Se você pega aqui, antigamente, mano, eu já falei isso pra vocês várias vezes, né? Algumas vezes, pelo menos uma. Hoje, você tem os versículos, você tem tudo separadinho, você teve a invenção do Códex, que é esse formato de livro aqui, né? Mas imagina, na época dos judeus era assim, ó. Era aqueles rolos, né? Nossa, mancada comparar com papel higiênico, tá ligado? Mas né? A Torá acaba limpando mesmo do Talmud. Mas tô dando um exemplo. Então era assim, era os rolos, né? Então você queria achar uma coisa, como que você ia achar, mano? Era aqui, tava enrolado dos dois lados, né? Então, tinha mais um bagulho aqui enrolado aqui. Do outro lado, né? São os rolos. Vocês já viram os rolos, né, porra? Então é assim. E aí vai fazendo assim, o cara enrola de um lado, enrola do outro e vai lendo o que ele quer. Imagina pra procurar o versículo que ele quer. Então não tinha nenhuma anotação, não tinha nada. Não tinha como saber, você ia pelo primeiro parágrafo, pela primeira linha, pra você achar o que você queria. Mesmo assim era difícil procurar, era quase quântico. Às vezes sumia o versículo, às vezes tava aí você parava em outro e pra procurar ali era um negócio doido. Então quando você queria levar pra pessoa ler alguma coisa, você citava o começo, que nem o Gênesis, falava o Bereshit, né? Esse Bereshit é no começo, que é o primeiro
é o começo da frase que dá início àquele versículo. Então em hebraico é assim, né? Para eles é assim. Então quando Jesus falou aquela frase, ele sempre chamou Deus de Pai. Ali no ponto zero, porque imagina, para Jesus, para coerência, ele tá sempre querendo o melhor de todo mundo, de todos, se entregando para tudo e para todos, mas ele tá vendo o paradoxo plasmar de jeito estranho ali, e ele vai tancando aquilo por todo mundo, porque ele sabe que é o fluxo, que é a coerência, então ele salva todo mundo, ele ama todo mundo, sacrifica por todo mundo. Em algum momento todo mundo o considera um traidor e o abandona. E ele se sente sozinho, o único que entende ele é Deus. E quando eu digo ele, é o eu completo, que habita em vocês também. Nesse nosso momento, onde somos um. Mas ali no binário, até ter toda a soma de perspectivas para entender isso, pode ver como o brasileiro é assim, né? O brasileiro, ele pode estar mal na bad. Claro, alguns treinam para não serem assim. E serem frios e darem patada, que é horrível. Porque o brasileiro é por natureza muito puro, né? Ele é o que Deus quis ensinar para Israel. E muito de Israel tá aqui. Desde o judeu até as tribos perdidas. Mas a gente é daquele jeito, você pode estar triste, na bad, na depressão. Tipo, a pessoa vem, você quer um biscoitinho, não sei o que, compra, pega, não sei. Você não vai assar, foda-se, você não olha na cara, igual o gringo faz. O gringo vira a cara, nem te vê. Você mesmo na bad, você vai tipo, não, obrigado, não sei o que, você dá um sorriso. Você tira um sorriso da sua dor, do nada, do vazio, do inferno. Você inventa o sorriso, você cria a luz, você é a vida viva. Você dá um sorriso que você não tem. Deus ama você, brasileiro, porque você é assim. Não perca isso por causa do que os outros falam. Isso vale mais que ouro. E até esqueci o que eu tava falando, porra. Do Salmo, Então você vê Jesus naquele ponto zero, sempre chamou Jesus, Deus sempre foi chamado por Jesus de Pai, e naquele momento ele chama de Deus, né? E naquele momento do ponto zero, então ele sempre é abandonado, menos Deus nunca abandonava ele, né? E ali na cruz do ponto zero, ele se viu sozinho, quase traído pelo próprio Deus. Mas aquela dúvida faz ele também estar traindo Deus, por duvidar no único momento da sua história consciencial em que ele teve que de fato ser Deus e ficar sozinho. Ali ele já duvidou e traiu ele mesmo. Quem traiu quem? Né? Então, aí entra o sacrifício, o remorso, o entendimento completo do mergulho consciencial, que se chama do mergulho da luz, ali de portar a luz na escuridão de Lúcifer, do Messias. Esse mergulho que a gente explica com essas palavras que acabam sendo distorcidas aí pelas tradições, né? Mas você vê naquele mergulho, naquela dúvida, naquele único momento, aquela história que eu já contei, aquele ditado conhecido, uma história aí que desde criança eu ouvi, não sei quem que escreveu, mas que a gente está sempre vendo os passos de Deus na areia, né? O dia que você tá pior, só tá as suas pegadas lá. Aí você, caramba, Deus, hoje que eu tô mal, só tá eu aqui. E aí não, na verdade são os passos dele, né? Que tá te carregando no colo. E às vezes a gente não vê. E aquele ponto zero era muito isso, né? Então é uma coisa muito particular, é um momento muito... Tipo, o Messias nunca... A consciência completa... O próprio Messias é o ponto de Lúcifer, era o anjo perfeito, mais amado por Deus. Ele nunca falhou com Deus. Imagina a sensação para ele de ter uma falha. Tudo orbita ali ao redor daquele ponto zero, mas ele não conheceria a falha, não conheceria a queda. Se não tivesse nenhuma falha. Não ia se tornar o homem no meio, podendo advogar por eles. Quando experimenta o contraste da ausência da perfeição. E você tem que reconstruir tudo. Então tudo isso é a jornada da própria consciência, né? E aí você vê... Então Jesus ali, ele quis jogar para esse ponto zero. Ali ele estava entendendo o seu ancestral Davi. Ele mesmo ali naquele ponto que proporcionou aquilo, né? Passando do azul Davi pro vermelho Salomão, né? O Davi veio do vermelho pro azul, né? E aí caiu do azul, já entrando no violeta aí por Salomão, que abstraiu nos reinos. Esse livro novo também fala disso. E aí você vê ele fazer essa ligação ali na hora. Então ali esses pontos se conectaram, né? E é quando ele fala, ó, isso aqui é um salmo, isso aqui tá no... Isso aqui é válido pro judeu, tá? Isso aqui é de antes de Cristo. Tá? Então, isso sendo sagrado pro judeu, ele não pode negar. Então Davi passou por esse ponto e ele foi... Jesus aqui linkou com esse ponto zero, né?
Até tem aqui, ó, que eu mostrei aquela vez, ó. Tem alguma live aí, se a gente tiver um corte desse, vocês fazem de novo, porque é bom, importante, mas eu já expliquei, já te mostrei isso aqui. Então você vê aqui o que ele fala, né? Ele fala Eli, Eli, né? Lama sabachthani, né? Que é meu Deus, por que me abandonaste? Tá vendo como eu sei hebraico? Uau! Que também na época devia poder ser aramaico, né? Então essas línguas são um enlace uma da outra, né? Mas por que te alongas no... Então você viu, ele falou a primeira frase, ó, que é o que te jogaria nesse salmo, né? E por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha como ele se conecta com Davi aqui, ó. E pouco cristão conecta esses pontos, né? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Olha isso aqui, ele está descrevendo a cruz. 1000 anos depois. Jesus foi para a cruz 1000 anos depois disso, né? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Olha isso aqui. 1000 anos antes de Jesus. Traspassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes. Olha só tudo que aconteceu com Jesus 1000 anos antes. E lançam sorte sobre minha roupa. Né? Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Louvarão ao Senhor os que o buscam. E vosso coração viverá eternamente. Olha a memória emocional aqui, né? Tá tudo aqui, para quem estuda aqui, vocês veem que é lindo, né? Como é tudo bem. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante sua face. Foi Jesus que fez isso. Isso aqui tá lá profetizado neles, e Davi. E Jesus na cruz conectou tudo ali, citando o começo dessa história, que estava lá há 1000 anos já. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações.
Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então olha aqui. Então Jesus jogou na hora. E o cara é um judeu e me fala uma parada dessa. Né? Aí você vê ele lá, fala isso aqui. É difícil, né, cara? Acabou, cara, na hora de Não morrer, ele reclamou. falou, Deus, você me largou. Mas ele é o Deus, como Deus é. Não. Ele nem sabe que ele citou Davi. É um judeu. E Deus, você me largou, mas se ele é Deus? Mas quanto? Ele engrandeceu o Pai várias vezes. As pontas do triângulo são o triângulo. Se por acaso uma ponta quebrasse, ela não poderia se sentir desamparada diante de todo o triângulo, que é ela mesma? É igualzinho, depende do que você foca. Então, geometricamente, isso não tem nexo. Em termos de consistência, de forma. Porque é equacionável. 3 pontas que fazem uma, que discernem entre antes, durante e depois. A própria cognição depende disso. Como que Deus seria menor que isso? Como é que Deus desconheceria o limite? Como que Deus desconheceria a aflição? É assim que Deus é completo, porque ele tem em si o que Jesus memorizou. Isso engrandece Deus, não o diminui. E é surpreendente a ignorância de quem tanto estuda.